Tá legal. Voltamos para esse exemplo e agora a gente vai dar um passo atrás e vai voltar para essa representação aqui usando o vetor, junto com algumas outras mudanças de design ali de projeto, e vamos ver que a gente vai conseguir algo bastante interessante e muito eficiente. Já dando spoiler, só para vocês saberem os nomes, porque daí fica mais fácil encaixar as partes, a gente vai falar de lazy unions, a gente vai falar de union by rank e vai falar de path compression. Tá? São três tecnologias, na falta de um nome melhor, que três decisões de design que vão ser bastante impactantes aqui. É interessante que os detalhes de implementação, em grande medida, vão simplificar para a gente. Tá? Por exemplo, vocês viram que eu apaguei tudo aquilo aqui, porque eu não vou precisar daquele vetor auxiliar de clusters, não preciso daquilo. Tá? Já vai ficar claro o porquê. Mas só para deixar claro, aquela implementação anterior, embora ela não dê uma garantia por operação de união tão boa, a garantia amortizada dela já é o suficiente, por exemplo, para o Kruskal ter uma eficiência m log n, né? Porque eu já pagava m log n na ordenação das arestas, então eu vou acabar pagando m log n no laço principal também, porque tem um monte de uniões lá dentro. O custo total daquele laço vai ser limitado pela análise amortizada, vai ter um custo da ordem de n log n, porque o número de uniões envolve vértice e não aresta, né? É limitado pelo número de vértices, porque é o tamanho do conjunto total. Então, para a nossa implementação do Kruskal já seria muito eficiente daquele jeito. Tá? E reforçando aquilo que eu falei, gosto do que a gente fez, não porque é o estado da arte da implementação do Union Find, tá? Mas porque a gente teve que quebrar a cabeça para resolver os problemas e chegando lá. Tá? Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente continua, isso não acabou essa brincadeira de projetar algoritmos, né, de exercitar o projeto de algoritmos. E aqui a gente tem uma pista de por onde melhorar. Lembra da primeira implementação? Vamos voltar lá para a primeira implementação que a gente fez, sem nenhuma daquelas melhorias. Como eu falei, a gente vai fazer melhorias num outro sentido. Mas vamos voltar para a primeira. O make set, tempo constante, é só atribuir para o vetor. Não vou escrever ele de novo aqui, é só atribuir para o vetor. O find, tempo constante, é só devolver o representante daquele cara. O union da ordem de n, porque tem que percorrer o vetor inteiro. Estou pensando que só tem esse vetor, não tem o cluster auxiliar, não tem nada. Nesse desbalanço, a gente já tem uma dica. É uma dica que vale para além do union find de projeto, que é assim: se você tem uma estrutura, um algoritmo, o que quer que seja, que tem várias operações, algumas são ridiculamente eficientes, mas isso incorre para manter aquelas operações super eficientes um custo demasiado alto em outra parte. Uma dica é olhar e falar: e se eu for mais relaxado nessas aqui que já são muito eficientes? E se eu não fizer, não exigir tanto? Daí talvez o union, nesse caso, possa ficar mais barato. Tá? Vou deixar isso mais palpável. O que acontece? Por que o nosso find é tão eficiente? Porque eu mantenho o seguinte invariante: o representante de um elemento está na posição dele do vetor, está sempre lá. Né? O representante do elemento, é só eu ir, o representante do i, eu vou em rep i e devolvo lá, né? Devolvo aquele cara. Tá? E se eu fizesse uma estrutura de árvore, com hierarquia de árvore? Se eu falasse, olha, é o seu ancestral mais antigo, não é necessariamente seu pai, não aponta direto. Você consegue achar, mas não aponta direto. Olha o impacto disso no union. Vou fazer o union do 1 com 4. Quem é o representante do 1? É o 2. Quem é o representante do 4? É o 5. Quem que vai ser o novo representante do 2? Esse é o 5. Mudei um apontador, entre aspas, a gente sabe que é um índice, né? é um inteiro. Mas mudei um apontador e agora está todo mundo amarrado no mesmo representante, que era a condição que eu precisava para saber que está todo mundo no mesmo conjunto. Só que o meu find não é mais o de 1. Né? O find do 3 agora, ele tem que perguntar: quem é o meu find do 3? Talvez não seja o cara para quem eu aponto, mas é para quem ele aponta. Então o find do 3 é o find do 2, que por sua vez é o find do 5, que é ele próprio. Tudo bem. Tá? Até por isso que eu já mudei aqui, vocês vejam que eu já apaguei aqui, que a partir de agora eu não falo mais de representante, eu falo de pai. Tá? Porque eu não garanto que o cara é o próprio, que o pai de alguém é o próprio representante. Tá? Pode ser que eu tenha que subir vários níveis.
E daí já vale uma outra coisa, como que eu sei que eu parei de subir? Quando o pai do elemento é o próprio elemento. Daí eu sei que eu cheguei no representante. Tá? Então eu mudei essa ideia básica agora. Tá? E é por isso que eu não vou mais precisar daquele negócio de cluster e tudo mais, porque no Union eu não vou mais querer mudar todo mundo. Né? Não preciso, só preciso mudar o apontador do representante. Então é por isso que não vai precisar daquelas estruturas auxiliares. Mas é essa a ideia. Então vejam que agora, olha que bonito. Como que eu faço o union ali? Né? Eu chego aqui, o pai do 1 é o 2. O pai do 4 é o 5. Arbitrariamente, de novo, vocês vão ver que esse arbitrariamente vai ser jogado fora em algum momento, lá no union by rank. Mas por enquanto, arbitrariamente, eu vou escolher que é o pai do 2 que vai ter que mudar. Então eu chego aqui e coloco 5. Fiz a união. Tá? Então, agora a nossa união ficou muito mais simples. Eu vou escrever a união aqui do lado. Na sequência, a gente vai escrever o find. O make set é o mesmo, eu não vou escrever de novo. Então, o make set continua sendo a mesma coisa. Tá? Mas então, a minha união aqui, né? Union de I e J vai ser o seguinte. Eu vou chamar aqui... talvez eu pudesse usar new e old. Acho que sim. Acho que eu vou usar a mesma linguagem de antes, tá? Então, eu vou dizer que o new vai ser o find do J. Só para manter a minha escolha arbitrária de antes, que eu estou trocando, estou fazendo o I, o conjunto do I mudar para ir para o J, tá? Então, o new vai ser o find do J. Esse aqui é o representante do J. O old vai ser find de I, representante do I. E aí, o que eu vou fazer? Olha que mudança sensacional. Pai de old, agora é new. Só mudei, veja que eu não mudei nada do I. A menos que o I fosse o próprio representante, mas a princípio eu não mudei nada do I. O I aponta para o representante dele, direto ou indiretamente. Esse find aqui, né? Por exemplo, agora, se eu quiser saber o representante do 3, o find vai ter que me devolver o 5. Eu estou supondo que o find vai fazer esse trabalho para mim de percorrer. Ok? Ok, gente? Então, e o que eu mudo é só representante. Né? O pai do antigo representante do I, agora virou o new. E daí todo mundo que apontava para ele, agora vai, por transitividade, vai apontar para o new. Tudo bem? Tranquilo? Acho que o union é só isso. A gente vai ter que enfeitar ele em algum momento, mas eu vou colocar aqui do lado o find. Porque, como eu falei, agora o find que ficou diferente, né? O find não é mais devolver o representante simplesmente, né? Porque ele não tem mais a garantia de que vai direto. Então, o que o find vai fazer? Bem, eu já falei para vocês a condição de parada, né? Como que eu sei que eu cheguei no representante de um elemento? Se ele aponta para ele próprio. Então, se pai de I igual a I, devolva o próprio I. Se não caiu nesse caso, devolva o find. Olha aí, recursão. Quem diria que a gente usa recursão? Devolva o find de quem? Do pai do I. Recursão caudal dá para fazer no while. De fato, é que eu acho que é mais fácil pensar de modo recursivo. Tá? Porque se o find faz o que promete, que é me devolver o pai do I, me devolver o representante do pai do I, pela hierarquia que eu estou usando da árvore, o representante do pai do I tem que ser representante do I. Então faz sentido devolver o que o find me devolve. E vai ser útil quando a gente for falar de path compression, trabalhar com recursão. Também daria para fazer de modo iterativo, mas é menos óbvio. A gente chega lá. Então, o find do I é isso. Se ele chegou no topo da árvore, né, o cara aponta para ele próprio, é o jeito de eu saber que estou na raiz da árvore, devolve aquele elemento. Se não, faz o find do pai. Tá?
Então esse cara não leva mais tempo constante, né? Ele vai depender do número da hierarquia que eu tenho ali. De novo, assim como no caso anterior, né, que a gente fazia mudanças e não tinha ganho assintótico, é a mesma ideia. Essa mudança sozinha não vai resolver, tá? Porque o find pode acabar sendo bem custoso. O find, no pior caso, vai ser O de N. Deixa eu ver se tem mais exemplos que eu queria colocar, mas eu acho que o find está bonitinho. Isso, a única observação nesse caso eu estou abrindo mão da eficiência do find. O find, nesse caso, pode ser O de N por conta disso aqui, né? Imagina que eu tenho um cara que aponta para outro, que aponta para outro, que aponta para outro, que finalmente aponta para a raiz. Daí esse aqui é o meu I. Eu dou find de I, eu tenho que percorrer isso aqui inteiro. Oi? Isso é culpa do union. Isso é culpa do union. E a gente vai falar de como melhorar agora, que é justamente essa é a deixa para o union by rank, que não é a mesma coisa, mas tem muita semelhança com aquela ideia que a gente acabou de discutir no exemplo anterior, de faz a união colocando o menor embaixo do maior. A gente vai fazer algo parecido, não é a mesma coisa. É importante que não seja, mas vai ter uma razão semelhante ali, vai ter um feeling semelhante. E por que isso aqui é culpa do union, então, para a gente poder tentar melhorar o union? Porque como que eu cheguei nisso aqui? Eu cheguei nisso aqui fazendo uniões do seguinte tipo. Tinha esse cara e esse cara. E daí eu mandei um union. Vamos dizer que eu dei um union de I com J. Daí o que eu fiz? Find de I, andei tudo isso e cheguei lá em cima. Find de J é o próprio J. E daí, muito esperto, sagaz como só eu fui lá e falei, já sei, pendura esse cara aqui. A gente consegue fazer melhor, né? A gente está estudando algoritmos gulosos nas últimas aulas para fazer melhor nesse caso, né? A gente olha para isso e fala, não, estúpido, né? Porque caminhos longos são ruins para mim. Caminhos longos encarecem o meu find, e como o union depende do find, encarece meu union. Então todo mundo ficou O de N. No momento que eu fiz essa troca, veja, simplificou a implementação, todo mundo vai concordar que simplificou a implementação, né? Porque agora eu só trabalho com um vetor, só atualizo uma posição, não preciso daquelas estruturas auxiliares, mas eu não tenho garantia nenhuma, tá? Nem amortizado, não tem garantia nenhuma. Esse union do jeito que está, o find do jeito que está, eu posso cair naquele caso, perfeitamente posso. É só ter azar que eu vou ter caminhos muito longos, e esses caminhos muito longos vão ser refletidos em find ineficiente e, por consequência, em union ineficiente também. Mas a gente já sabe o que fazer, pelo menos já tem a intuição. Como eu falei, o union by rank, que a gente vai falar agora, não é exatamente tamanho, mas a ideia, o feeling é de tamanho. Tipo, pendura o cara menor embaixo do maior. Só que daí, pela ideia de árvore, e o rank vai ter a ver com isso, pendura o cara menos profundo embaixo do mais profundo. Porque o que me custa é profundidade. Então vamos pendurar o menos profundo embaixo do mais profundo, que a gente não vai permitir esse tipo de crescimento absurdo do caminho. Faz sentido? Intuição? Tá? Tomar água e já vamos avançar nessa ideia.